temos algumas novas notícias do mundo do software livre, Linux e de código aberto. O projeto KDE acaba de lançar a versão beta do KDE Plasma 6.4 e está repleta de novos recursos, melhorias e atualizações de qualidade de vida que muitos de vocês estão pedindo. Então, no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada no que é o KDE Plasma 6.4, que coisas novas ele traz para a mesa e por que vale a pena ficar empolgado, mesmo que você seja novo em KDE ou Linux em geral. Pegue seu café, sente-se e vamos mergulhar. Agora, antes de entrarmos no que há de novo na versão 6.4, vamos explicar rapidamente o que é o KDE Plasma. Para aqueles que podem ser novos aqui, o KDE Plasma é um ambiente de desktop. Basicamente, é a parte do seu sistema Linux com o qual você interage visualmente. Embebida com seus menus, ícones, barra de tarefas, notificações da bandeja do sistema e gerenciamento de janelas. Pense nisso como a área de trabalho do Windows ou o Finder Dock do Mac. O Plasma é apenas um dos muitos ambientes de desktop disponíveis para o Linux e é conhecido por ser altamente personalizável, rápido e rico em recursos. E com o KDE Plasma 6, eles fizeram grandes mudanças no início deste ano e agora a versão 6.4 está aqui na forma beta, se preparando para seu lançamento oficial. Tudo bem, vamos falar sobre o que realmente é novo no KDE Plasma 6.4 Beta. Primeiro, se você já tirou uma captura de tela no KDE, provavelmente usou o Spectacle. Bem, no Plasma 6.4, o Spectacle está recebendo uma grande reformulação da interface do usuário. Isso significa que vai parecer mais limpo, mais moderno e mais fácil de usar. Perfeito para pessoas que tiram uma tonelada de capturas de tela para tutoriais, miniaturas ou mídias sociais. Você poderá capturar imagens de tela mais rapidamente e com uma experiência muito mais suave. Este novo é muito legal para as pessoas que adoram organizar seu fluxo de trabalho. O Plasma 6.4 introduz o suporte para os layouts de ladrilhos personalizados da área de trabalho virtual. Agora, o que isso significa? Bem, no KDE Plasma, você pode ter vários desktops virtuais, basicamente espaços de trabalho extras que você pode alternar. Pense neles como ter várias telas de computador sem um monitor físico. E com esse novo recurso, você pode definir um layout de ladrilhos de janela diferente para cada um desses desktops. Assim, você pode ter uma área de trabalho com uma divisão vertical, outra com um layout de grade e assim por diante. É uma ótima maneira de organizar seus aplicativos e trabalhar da maneira que você gosta. Outra melhoria útil, agora você pode controlar se uma janela possui uma barra de título e um quadro diretamente do menu de contexto do gerenciador de tarefas. Vamos ver isso. Para iniciantes, o gerenciador de tarefas é basicamente a barra de tarefas, onde os aplicativos abertos são mostrados. O menu de contexto é o pequeno menu que você recebe quando clica com o botão direito do mouse. Então, agora se você clicar com o botão direito do mouse em um aplicativo na barra de tarefas, poderá remover rapidamente a barra e o quadro de título, se quiser, oferecendo uma janela mais limpa e imersiva, perfeita para vídeos, jogos ou apresentações. Em seguida, agora você pode desativar totalmente os ícones da bandeja do sistema para aplicativos que não têm suas próprias configurações internas para isso. Para aqueles novos no KDE, a bandeja do sistema é a pequena seção na barra de tarefas, onde vivem pequenos ícones para aplicativos de fundo, como controles de volume, conexões de rede ou aplicativos de bate-papo. Alguns aplicativos costumam mostrar ícones lá, quer você os queira ou não. Agora, o Plasma 6.4 permite assumir o controle e ocultar esses ícones se não precisar deles. Uma boa maneira de organizar sua barra de tarefas. Se você usar o Crooner, a pequena barra de pesquisa que poderá abrir com outro espaço para encontrar rapidamente arquivos, aplicativos e cálculos, ficará feliz em saber que os resultados da pesquisa foram aprimorados. Isso significa que as coisas que você procura devem aparecer de maneira mais lógica e previsível, economizando tempo. Falando em KRunner, agora ele pode lidar com tipos de versão de códigos de cores. Por exemplo, se você digitar uma cor como essa, KRunner o reconhecerá e até permitirá que você copie ou visualize. Um pequeno recurso muito útil para desenvolvedores, designers e criadores de conteúdo. Outra melhoria bem-vinda, as notificações persistentes agora podem ser enviadas ao histórico de notificação. Em termos simples, significa que, se você perder uma notificação, ainda poderá encontrá-la no histórico de notificação do sistema mais tarde. Não há mais alertas importantes perdidos acidentalmente. O Plasma 6.4 também permite personalizar quanto tempo o efeito da área de trabalho em Fade leva a alternar entre os desktops virtuais. Então, se você gosta de uma transição rápida ou mais lenta e suave, está no controle agora. O editor de menu do KDE, também conhecido como KMenu Edit, também foi renovado. Esta ferramenta permite personalizar o menu de aplicativos, adicionando, removendo ou editando como os aplicativos estão listados. A versão do Plasma 6.4 facilita o gerenciamento e a organização de seus menus exatamente como você gosta. O Plasma 6.4 adiciona um novo recurso ao monitor do sistema. Existe uma nova seção de serviço em segundo plano na página de aplicativo. O agrupamento é mostrado para que você possa ver facilmente o que está funcionando nos bastidores do seu sistema. Super útil se você estiver tentando solucionar problemas ou apenas quiser monitorar o desempenho do seu sistema.
O Kickoff, lançador de aplicativos. Basicamente, a versão do KDE do menu iniciar agora destaca os aplicativos que você acabou de instalar. Um toque pequeno, mas útil, para não esquecer a nova ferramenta que você pegou do Discover ou do seu gerenciador de pacotes. Por fim, um dos pequenos ajustes importantes. Agora, quando você arrasta e solta um arquivo ou pasta para outro local no mesmo disco, o sistema pode ser configurado para movê-lo por padrão, em vez de perguntar o que fazer todas as vezes. Uma pequena mudança, mas realmente ajuda a melhorar seu fluxo de trabalho e salva esses cliques extras. Agora, você provavelmente está se perguntando, quando posso colocar minhas mãos na versão final do KDE Plasma 6.4? Bem, de acordo com a equipe do KDE, o lançamento estável final é esperado em 17 de junho de 2025. Mas os mantenedores de distro são as pessoas que empacotam o KDE para sua distribuição Linux, terão acesso ao código final em 12 de junho de 2025. Dessa forma, eles têm tempo para testá-lo e integrá-lo às atualizações de software do seu sistema o mais rápido possível. Se você não pode esperar e quiser testar a versão beta agora, pode. Já está disponível na edição de teste de OpenSUSE, TangueV de KDE Neon. Mais um aviso rápido, esta é uma versão pré-liberação, o que significa que pode ter bugs ou recursos inacabados. Não é recomendado para o seu principal computador ou em produção. Se você estiver curioso, rode-o em uma máquina virtual ou em um laptop sobressalente. Então aí está. Isso é tudo que há de novo e interessante no KDE Plasma 6.4 Beta. Se você gostou desse detalhamento, dê um like, e não se esqueça de se inscrever para obter mais notícias, tutoriais e análises de distro. E deixe-me saber nos comentários sobre quais recursos você está mais animado no Plasma 6.4. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo.